Olá, meninos, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto da filosofia que trata sobre filosofia e ciência. Vamos lá conosco? Bem, grandes perguntas surgem quando se fala de filosofia e ciência. O que é filosofia? O que é ciência? Quais as suas relações? Quantas perguntas? Mas e as respostas? Vamos conversar. O que vemos de imediato em nossa mente ao falar em filosofia? E o que dizer dos filósofos e da famosa frase de Sócrates que fala: só sei que nada sei. Agora, falar das ciências, inclusive, especifica suas aplicações, vocês conseguem? E verbalizar nomes de grandes ou famosos cientistas? Pois bem, refletir, descobrir, experimentar sobre estas questões é o que iremos fazer a partir de agora. Nós vamos falar sobre ciência, nós vamos especificar sobre essas questões, nós vamos verbalizar alguns filósofos que falam sobre essas questões. Vamos começar pela ciência. É um conjunto de conhecimentos racionais, certo ou prováveis, obtido metodicamente, sistematizando e verificáveis que fazem referência a objeto de uma mesma natureza. Porém, um conhecimento científico de hoje pode se tornar obsoleto, ultrapassado amanhã. Então a gente tem que ter muito cuidado quando se fala na ciência, porque a ciência sempre está inovando, sempre está modificando. Então o que hoje a gente torna como conhecimento absoluto, amanhã já pode ser totalmente ultrapassado. Resumindo, vamos resumir mais o que é ciência. A ciência é um método objetivo, lógico e sistemático de análise dos fenômenos, criado para permitir a acumulação de conhecimentos fidedignos. O que é isso? Conhecimentos fiéis. Então, a ciência ela tem esse objetivo lógico. Em outras palavras, para compreender melhor o que é a ciência, ela busca compreender o conjunto de relações, além do que se vê, além do senso comum, descobrindo explicações que servem de base para compreensão, organização, classificação e ordenação da natureza ao qual está inserida. Mas aí vem a grande questão: filosofia ou ciência? Filosofia versus ciência. Vivemos em uma sociedade que enfatiza seus pensamentos na busca de respostas, aparentemente incontestáveis, na certeza sobre o conhecimento, na resolução do problema. Pensando assim, não será a filosofia quem irá satisfazer tal necessidade? A filosofia nos traz a certeza da verdade, traz questionamento e impulsiona a busca da verdade. Então, enquanto a ciência está buscando os métodos, a filosofia, ela está o quê? Questionando, impulsionando o homem a buscar verdades. E essa verdade está em constante processo de mudança, despertando, no caso, no filósofo, conceitos e características não percebidos antes, buscando nos questionamentos encontrar a verdade. Diante de tantas mudanças e às vezes incerteza, faz com que o pensamento filosófico possua menor importância que o conhecimento técnico e científico. Voltando à filosofia. A palavra filosofia, sabemos que ela vem de uma palavra grega, philo e sofia. Philo significa amor, amizade. Sofia, sabedoria ao conhecimento. E o nosso querido Pitágoras, o qual foi que é atribuída a invenção da palavra, este quando associado por um rei e ele foi solicitado, ele demonstra seu saber dizendo que ele não era sábio, mas o filósofo, ou seja, esse é amigo do saber, esse era amigo da sabedoria. Em outras explicações, para Platão, a filosofia tem um fim prático, moral.
é uma grande ciência que envolve o problema da vida. Em fim prático, realiza-se, no entanto, intelectualmente através de especulações do conhecimento da ciência. Então, para Platão, a ciência é um conjunto, né, junto com a filosofia. É um fim prático a se realizar. Existe diferença entre filosofia e ciência? Na verdade, sim. Para a ciência, o juízo de realidade. Para a filosofia, um juízo de valor. Já a ciência, no qual se utiliza de juízo de realidade, ou seja, maior objetividade, com foco nos resultados das investigações científicas, gerando uniformidade de conclusão, visando mostrar como os fenômenos ocorrem ou podem ocorrer, suas relações e como prever. Então, a ciência ela sempre está em busca de um objetivo, ela sempre está criando investigações e visando mostrar como ocorrem, né, as relações e de como prever o que vai acontecer. Já a filosofia, que ela se utiliza de um juízo de valor, como eu já falei, vai além das provocações científicas. Não vê apenas o como, mas como deveria ser. A filosofia julga o valor do conhecimento e não da ação. Ela busca do significado, dando sentido à experiência. Então, ela está preocupado, a filosofia, ela está se preocupando como deveria ser, como as coisas deveriam ser, como é a questão do valor do conhecimento, qual era a ação do conhecimento, qual o sentido voltado para tudo isso. Mas essas não é a única forma de conceituar e compreender o objeto de estudo da filosofia. Sabe por quê? O conceito de filosofia foi elaborado de acordo com o período de tempo no curso da sua história, ou seja, em cada período de tempo ou curso da história foram criados, moldados ou repensados seus conceitos. A história vai depender de cada período, né? A filosofia vai ter que ter esse período que vai se dividir, que a gente vai ver aqui ainda no decorrer. Vamos lá. Platão mostra que o amor, o philos, é a carência, desejo de algo que não se tem. Logo, a filosofia é recurso para buscar o que se precisa. E o filósofo não é aquele que possui o saber, mas sim aquele que busca conhecer continuamente. Então, para Platão, aquele que busca conhecer continuamente é aquele digno de conhecimento. Então, para ele, desta forma, a filosofia tornou um objeto de estudo. Então, o que é esse objeto de estudo? O conhecimento. Quando a gente chega na Idade Média, buscava-se conciliar a fé com razão, o método utilizado é o da disputa baseado no silogismo aristotélico. Partia de uma intuição primária e, através das controvérsias, caminhava até a última consequência do tema proposto. A finalidade era o desenvolvimento do raciocínio lógico. Agora, o objeto de estudo, no caso de Aristóteles, passa a ser a razão, certo? A partir de conclusões, certo? Vamos compreender melhor. O que é o silogismo aristotélico? A gente sabe que Aristóteles procurou através da razão, né? Esse conhecimento, mas ele utilizava de silogismo. O silogismo é o conjunto de 3 juízos ou preposições que permitem a uma conclusão verdadeira. Preste atenção nisso. Quais são elas? Temos 2 métodos, tá certo? O dedutivo e o indutivo. Vamos para o método dedutivo. O método dedutivo é a partir de 2 premissas. Deduz uma conclusão. Por exemplo, preste atenção. Todo homem são mortais. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Então, essas 2 primeiras frases, elas são chamadas de premissa. E a última, uma conclusão que eu tenho a partir das 2 primeiras frases. Então, esse método que eu utilizo, que eu faço uma dedução a partir das 2 primeiras frases para me chegar a uma conclusão, eu chamo de método
dedutivo. Já o método indutivo parte de uma premissa particular para atingir uma conclusão universal. Vamos lá às premissas. O ferro conduz a eletricidade, o ferro é metal, o ouro conduz a eletricidade, o ouro é metal, o cobre conduz a eletricidade, o cobre é metal. Então, qual a conclusão que eu chego? Logo, os metais conduzem eletricidade. Esse é o método indutivo. Eu estou induzindo pelo quê? Pelas premissas que me foi dado, pelas premissas, certo? Pela frase em si. Vamos distinguir o método dedutivo e indutivo através de exemplos. O dedutivo, toda mulher é inteligente. Maria é mulher, então eu tenho duas frases aqui. E eu tenho que chegar a uma conclusão. Então, portanto, Maria é inteligente. Já o método indutivo, eu também tenho duas premissas. A banana é amarela, a banana é uma fruta, logo, todas as frutas são. Agora é a vez de você identificar através dessas frases. Todo metal conduz eletricidade. O mercúrio é um metal. Então, qual é o resultado? Qual a conclusão que eu tenho? Que logo o mercúrio conduz eletricidade. Então, aí eu tenho um método, eu tenho exemplos dedutivos. O segundo exemplo, todo vertebrado possui vértebras. Todos os cães são vertebrados. Logo, todos os cães têm vértebras. Outro exemplo de dedutivo. Agora vamos para o indutivo. Todo cão é mortal, logo gato é mortal, todo peixe é mortal, logo todo animal é mortal. O cachorro de Maria late de noite, o cachorro de Felipe late de noite, logo todos os cachorros sempre latem de noite. Aí eu tenho um exemplo indutivo. Quando a gente parte para o contexto da história, na Idade Moderna, o objetivo da filosofia é outro. Como as ciências se desprendem do tronco comum da filosofia, resta à filosofia as reflexões sobre a teoria do ser, do conhecimento e o dos valores. Discute-se problemas relacionados ao ser, ao pensamento e à conexão entre ambas. Sua finalidade é a transformação da sociedade pela autoconsciência do indivíduo. Então, o objetivo da filosofia na Idade Moderna é procurar reflexão sobre a teoria do ser, como o ser humano se comporta, quais as reflexões que ele tem, qual é o conhecimento que ele deve buscar, qual é os valores, que traz a finalidade, a transformação de uma sociedade. Então, essas são as questões buscadas na Idade Moderna. Atualmente, analisa criticamente os métodos utilizando nas ciências, além das formas dominantes de poder e das tomadas de conscientização do homem. Assim, a filosofia exige análises críticas, clareza, rigor, objetividade com as ciências e o discurso em busca do conhecimento do toda são construídas na história segundo o modelo de racionalidade e vão sendo revisando e substituído com o tempo. O objetivo da filosofia muitas vezes constitui-se um mito, vai depender do homem. Ela pertence numa base constante de sabedoria. Então, a filosofia ela sempre está procurando, sempre ela está analisando, sempre ela está utilizando de crítica, de clareza, de objetividade. Ela está construindo, a partir da racionalidade. Quando a gente faz uma comparação com a ciência, filosofia e ciência, a filosofia designava o amor da sabedoria e a ciência como uma forma do conhecimento oposta
à opinião, ao senso comum, sendo então considerada como sinônima. Então, muita gente considera ela como são parecidas, né? Podemos dizer muitas vezes, podemos confundi-las, mas cada um tem sua objetividade. Diante de tantas explicações, é importante refletir sobre essa filosofia como a mãe da ciência. Fazendo retrospectiva, no começo a ciência estava ligada à filosofia, sendo o filósofo o sábio que refletia sobre todos os setores da indignação humana. Já no século, a partir do século XVII, as ciências particulares começaram a delimitar seu campo científico de pesquisa. Pouco a pouco, desde esse período até os tempos atuais, ciências como a física, astronomia, química, psicologia, sociologia, economia e etc., ciências, se especializaram e investigaram recortes do real. Atualmente, filosofia e ciências especificam as suas intencionalidades. Filosofia, como as suas totalidades, examinando o conjunto, o todo, e já a ciência com a sua particularidade, especialidade. Então, essa é uma grande distinção entre as duas áreas do conhecimento. A ciência se separou da filosofia. A filosofia analisa os fundamentos da ciência, as condições em que realizam as pesquisas, investigando seus fins, avaliando as consequências dessas técnicas utilizadas. Os cientistas fazem uso da filosofia para se questionar sobre o conhecimento científico, seu alcance, sua validade, método que utiliza e sua responsabilidade quanto à sequência das descobertas. Podemos dizer então que os cientistas filosofaram, visando investigar os pressupostos e as implicações do seu saber. Não buscam respostas prontas. Vamos pensar um pouco. O filósofo caminha ao lado dos cientistas e dos técnicos para que não se perca de vista que as ciências e a técnica são apenas meios de investigar, são meios e devem estar a serviço de fins humanos. Quando eu falei investigar, é porque elas sempre estão caminhando, em busca desses serviços, em busca desse fim, esse fim que é a humanidade. Se não sou cientista, então, por que eu preciso aprender filosofia? É uma grande pergunta, um grande questionamento. A filosofia não busca nenhuma alteração de ordem, porém necessária, pois através da reflexão é permitida a percepção e análise de outros pontos de vista, ver além do que está exposto. Onde posso utilizar a filosofia? Por que eu preciso dela? Pensando em resultados e respostas, não se pode negar o quanto são importantes as pesquisas científicas para a cura de várias doenças, principalmente ainda estão em busca da cura da AIDS. As leituras para se fazer uma boa redação e assim obter uma boa nota para entrar em uma boa universidade. Isso é ciência. A utilidade da filosofia pode não estar tão visível, mas é a filosofia que dá o distanciamento para a avaliação dos fundamentos, dos atos e dos fins a que se destinam. Reúne pensamentos, fragmentos, ciências e reconstrói. E fazendo uso da filosofia que passaremos a criticar ideologias ilusórios, aqueles que buscam privilégios e vantagens, atendendo para o desvelamento da verdade, do que está encoberto pelo costume, pelo convencional, pelo poder. Então, viver sem filosofar é o que se chama ter os olhos fechados sem nunca os haver tentado abrir. René Descartes, quando ele utilizou essa frase, que viver sem filosofar, viver sem pensar, é o que se chama de ter os olhos sempre fechados e nunca tentar abrir para conhecimento nenhum. Mas para filosofar, preciso ser
intelectual? Meninas, podemos dizer que não. Na realidade, para filosofar inicialmente, precisa ter coragem de enfrentar, questionar e refletir sobre os conhecimentos prontos e acabados, as formas estagnadas do poder, aceitar as mudanças. E se não existisse a filosofia? Grande pergunta. Não existiria questionamento, nem debate, nem novas produções. Não se buscaria mais a formulação, de umas respostas a partir de posicionamentos e ideias diferentes, levando a sociedade a responder seus questionamentos, sempre da mesma forma a partir de respostas já prontas. A filosofia possui sua importância baseada exatamente na busca por novas respostas e em um novo modo de pensar a realidade do mundo em que vivemos. Gente, por hoje, sobre a filosofia, é só. Até a próxima aula. Muito obrigada pela atenção.